Olá, eu sou o professor Evandro Ramos. Na aula de hoje estamos tratando a disciplina Processo, Saúde e Doença e hoje nós vamos trabalhar o tópico ecossistema, seres vivos e meio ambiente, equilíbrio e perpetuação das espécies. Embora seja um tema que esteja aliado a questões de biologia, por exemplo, nós na enfermagem e na saúde temos que compreender esse processo de ecossistemas, principalmente relacionado aos seres humanos e também a micro-organismos, para podermos atuar de maneira mais concisa na saúde das pessoas. Ecossistema é o nome dado ao conjunto de comunidades em que vivem em um determinado local e interagem entre si com o meio ambiente, constituindo um sistema estável, equilibrado e autossuficiente. Esse termo ele foi utilizado pela primeira vez em 1935 pelo ecólogo Arthur Jorge. Desde então, faz parte do vocabulário da comunidade científica e da sociedade em geral. Um ecossistema é formado por dois componentes básicos, o componente biótico e o componente abiótico. Vamos entender cada um deles. O componente biótico, ou ecossistema biótico, ele diz respeito aos seres vivos da comunidade, tais como as plantas, os animais. Esses seres, eles desempenham diferentes papéis em um ecossistema e ocupam diferentes níveis tróficos naquele ecossistema, podendo ser produtores, eles podem ser consumidores ou também decompositores. E um ecossistema abiótico são partes sem vida do ambiente, como o solo, a atmosfera, a água, a luz. Ou seja, o biótico são os seres vivos e os abióticos, o ecossistema abiótico, são os seres que não são dotados de vida, mas que são importantes para a perpetuação dos seres bióticos, para o desenvolvimento desses seres. Esses fatores eles são fundamentais para a manutenção da vida porque garantem a sobrevivência das espécies, atuando inclusive no metabolismo dos seres vivos, como é o caso da água e é o caso no nosso corpo humano, que todo ser vivo precisa de água para o desenvolvimento dos seus processos de metabolismo e digestão, por exemplo. Exemplos de ecossistemas podem ser observados em diferentes escalas. O maior ecossistema existente é a própria biosfera, que corresponde a todos os locais da Terra, do planeta Terra. Outro exemplo são florestas tropicais que se destacam por sua grande diversidade. Ecossistemas também podem ocorrer em pequena escala, como em um pequeno aquário autossuficiente, lá onde pode coexistir, além da água, dos elementos do ecossistema abiótico, como a água, por exemplo, pedras, como no ecossistema biótico, que são seres vivos, pequenas plantas, pequenas algas, pequenos micro-organismos naquela água, os próprios peixes e outros seres vivos que ali habitarem nesse aquário. É importante entender que todos os ecossistemas eles estão interligados e, portanto, existe uma troca de matéria e de energia entre eles, independentemente do seu tamanho. Cada ecossistema, mesmo que pequeno, ele é importante para garantir o equilíbrio no planeta. Os seres vivos e o meio ambiente. Você já sabe que os seres vivos de um mesmo grupo, que são capazes de se reproduzir, produzindo descendentes férteis, pertencem a uma mesma espécie. Ou seja, indivíduos de espécies diferentes, eles podem até se relacionar, porém eles não têm a capacidade de gerar descendentes. Dessa forma, temos, por exemplo, espécies de cães, de gatos, de mangueiras, de bois, de cabritos, de outros tipos de animais, entre outros. Então eu quero que você visualize e entenda que o indivíduo ele é uma unidade nessa organização dos seres vivos, como um todo. Temos então 4 espécies diferentes, por exemplo, a do cão, a dos gatos, a das borboletas, do mamoreiro, e também 7 indivíduos nesse caso, ou 7 organismos. Então, quando forem listados, nós teremos individualmente cada indivíduo ou cada organismo.
Você pode considerar, então, o indivíduo como sendo uma unidade dentro de uma escala de grupo. Sendo assim, nós temos um indivíduo da espécie cão, dois indivíduos da espécie gato, por exemplo, um indivíduo da espécie mamoeiro. A partir dessa ideia, então, vamos estudar diferentes níveis da organização dos seres vivos. Vamos tomar o gato aí como base. Uma população é um conjunto de indivíduos de mesma espécie vivendo numa mesma região. Se um gato é um indivíduo, muitos gatos são uma população de gatos, ok? Então, se uma pessoa é um indivíduo, ele mora em um bairro, esse bairro eu posso chamá-lo de comunidade porque lá moram várias pessoas, se lá morarem, é claro, ok? Então, podemos dizer que a população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Comunidade é mais amplo, é o conjunto de populações e, dessa forma, é um conjunto de espécies também diferentes. Ou seja, nós temos o indivíduo, nós temos população, que é um conjunto de mesmos indivíduos da mesma espécie, e nós temos a comunidade, que são dotadas de diversas espécies ou diversas populações. Considere todas as populações que coexistem numa mesma região como populações de cabras, roseiras, coelhos, formigas. Neste caso, temos uma comunidade, por exemplo. Numa comunidade, estes seres vivos todos eles se interagem. Isto estabelece relações entre si. Diz-se então que existe uma interdependência entre seres vivos. Dessa forma, nós podemos relacionar, por exemplo, o ser humano, o indivíduo ser humano e as populações, como também a proliferação de micro-organismos. Vários micro-organismos necessitam do corpo humano, essa interação, para poder se proliferar. Por exemplo, os vegetais, se os vegetais desaparecessem de uma certa região, toda a comunidade ela ficaria ameaçada, pois os animais não encontrariam mais alimentos e acabariam morrendo, por exemplo. Dessa forma, toda a biosfera e outras populações poderiam ser também, num processo de degregação, poderiam perder a vida ou ter que migrar para outras regiões. Outro exemplo, se em uma determinada região fossem exterminadas todas as cobras serpentes daquela região, ok? Para favorecer aí o aumento dessa população, por exemplo, pensando em proteção, consequentemente aconteceria um aumento na população de ratos, porque o rato é um alimento nativo da cobra. Nesse sentido, eu quero que você entenda que, se isso começar a acontecer, esse aumento exagerado da população de ratos, isso vai provocar nessa região uma grande redução na população de gramíneas, vegetais herbáceos, que são os alimentos desses ratos, por exemplo. Dessa forma, você consegue visualizar que alguns ecossistemas estão sendo mais degradados do que outros em consequência de uma ação do extermínio das cobras, ok? Sem essa cobertura vegetal, o impacto vai lá para o solo e esse solo pode começar a ficar infértil ou estéril. Dessa mesma forma, os micro-organismos também que decompositariam a matéria orgânica daquela região, elas também não sobreviveriam e a matéria morta, animais mortos ou até mesmo outros seres, também não teriam seus corpos ou suas carnes ou seus tecidos decompostos por esses micro-organismos porque eles não existem mais. Então, gera um impacto em vários ecossistemas. Então, entenda que ecossistema é uma comunidade em interação com o meio ambiente. Você já compreende, então, 3 níveis da organização dos seres vivos até aqui. O primeiro nível, que são os indivíduos, o segundo nível, que são as populações, e o terceiro nível, que são as comunidades. Os seres vivos de uma comunidade, eles são componentes bióticos, ok? Do ecossistema biótico, que são seres vivos. Existem, então, fatores físico-químicos no ambiente, como água, luz, gás, oxigênio, e esses componentes são os abióticos desse ecossistema. Assim, por exemplo, um lago, um rio, um campo, uma floresta são exemplos também de ecossistemas. Neles encontramos seres vivos diversos, componentes bióticos,
que se relacionam entre si, necessitando do ecossistema abiótico. Habitat é o endereço de uma espécie num ecossistema. Então imagine um bairro, posso chamar de ecossistema, se lá existirem várias populações de indivíduos, e nesse sentido, se eu tiver um endereço específico de uma determinada espécie ou de uma determinada população nesse ecossistema, eu posso chamar isso de habitat. Então entenda que habitat é o endereço, literalmente, de uma espécie no ecossistema. Na natureza, as espécies elas são encontradas em lugares determinados. É como se fosse um endereço. Por exemplo, a onça, o gambá, eles vivem na floresta e não no deserto. Nicho ecológico, modo de vida de uma espécie num ecossistema. O conjunto de atividades ecológicas desempenhadas por uma espécie de ecossistema recebe o nome de nicho ecológico. Como se conhece o nicho ecológico de uma espécie? Para se conhecer, então, é determinada espécie, precisamos saber que ela se alimenta, onde ela se abriga, como ela se reproduz, quais são os seus inimigos naturais e outras questões mais relacionadas a esse ecossistema. É dessa forma e com esses questionamentos que todos os micro-organismos eles são identificados hoje em determinados ecossistemas. E sabemos que o calor, ou seja, ambiente abafado, quente, com umidade, ok? Água, por exemplo, contribui para a proliferação de micro-organismos como bactérias, por exemplo. A competição em um ecossistema. Num mesmo ecossistema, quando duas espécies de seres vivos têm nichos semelhantes, ok? Haverá competição entre elas. A competição ocorre em indivíduos de uma mesma espécie. Dessa forma, essas espécies diferentes, quando disputam também num mesmo ambiente, como alimentos, por exemplo, também podem gerar uma competição. Biosfera e conjunto de todos os ecossistemas do planeta. Conjunto de todos os ecossistemas da Terra forma a biosfera. A biosfera é parte da Terra onde existe a vida. Ela é uma fina camada entre abaixo e acima do nível do mar, onde os seres vivos encontram condições favoráveis de sobrevivência. Equilíbrio ecológico. Quando falamos em equilíbrio ecológico, estamos falando sobre uma relação estabelecida entre todos os organismos e que são vitais para a manutenção de todas as espécies. A extinção de uma determinada espécie ou até mesmo população pode acabar afetando o equilíbrio ecológico existente naquela comunidade, como demos o exemplo das cobras anteriormente. Fatores naturais de desequilíbrio. São eventos muito esporádicos, imprevisíveis, como, por exemplo, grandes furacões, terremotos, tempestades, maremotos, vendavais, oscilação muito ampla de temperatura, com nevascas ou calores intensos. E dessa forma, elas tendem a gerar uma intensa destruição nos ambientes onde ocorrem. Dependendo do tipo de ecossistema atingido, o dano na comunidade biológica pode ser intenso e dessa forma sendo necessários vários anos para a sua recuperação. Exemplo, queimadas em florestas. A floresta vai levar vários anos para um processo de recuperação. Fatores de desequilíbrio induzidos pelo homem. Nessa categoria, encontram-se todos os tipos de estresse pelo homem na natureza. Poluição atmosférica, poluição dos rios, lagos, poluição de mares e oceanos, desmatamento de florestas e por aí vai. Nós estamos falando das questões de ecossistemas, porém, paralelamente, acredito que você já esteja compreendendo a relação desse ecossistema com os micro-organismos existentes no corpo humano. Dessa forma, conseguiremos trabalhar aí na enfermagem ações preventivas e curativas também relacionadas aos micro-organismos. O crescimento populacional com a expansão da pobreza e migração urbana, como a globalização da tecnologia, são entre outras as mudanças que afetam a susceptibilidade ao risco de exposição aos agentes etiológicos. Doenças transmissíveis. É qualquer doença causada por agente infeccioso específico ou seus produtos que se manifesta pela transmissão desses agentes ou produtos
de um reservatório a um hospedeiro susceptível, seja diretamente de pessoa a pessoa, seja de pessoa com um vetor a outra pessoa. Uma doença emergente. Esse termo é utilizado para referir as doenças que se espalharam recentemente nos últimos anos pelo mundo ou que aparecem em determinada área geográfica, provocando também situações alarmantes da saúde pública. E doenças reemergentes são aqueles tipos de doenças transmissíveis previamente conhecidas que reaparecem como um problema de saúde pública após uma etapa significativa de declínio ou até mesmo cessação de transmissão dessas doenças. Como doença reemergente, temos o exemplo do sarampo para algumas populações, temos o exemplo também do ebola para algumas populações. Bem, nesta aula nós trabalhamos ecossistemas, seres vivos e meio ambiente, o equilíbrio e a perpetuação das espécies. Espero que você tenha compreendido esses fatores, pois nas próximas aulas e no seu material nós vamos relacionar essas questões com o ser humano e suas relações com micro-organismos, sejam bactérias, vírus e protozoários e outros tipos de agentes. Dessa forma, essa relação entre habitat e ecossistema, nós vamos utilizar na enfermagem de maneira específica a entender a proliferação de micro-organismos no corpo humano. Fico por aqui, muito obrigado pela atenção e aguardo você na próxima aula.